E como a gente é feliz mesmo vivendo tudo isso que é o tema da nossa live. O que que é felicidade? O que que é prosperidade? O que que é isso aí tudo na nossa vida, né? E por que falar sobre isso? Porque desde que a gente, assim, nós nos entendemos como humanos, né? Nossa ancestralidade lá que começou sem nenhuma internet, que tinha que entender como o mundo funcionava desde os seus primórdios, começava a, a observar tudo isso e a sentir tudo isso, o que, que é ser feliz, que me faz ser preenchido, a não ficar no vazio e, e conseguir ter o que eu preciso no momento que eu preciso, porque essa é uma definição de prosperidade, não de abundância, porque abundância já é outro patamar, mas prosperidade, eu preciso tomar água e eu tenho a água. Eu preciso, hoje está frio, eu preciso de uma blusa e eu tenho a blusa. Eu preciso almoçar, porque agora meu estômago ficou com fome e eu tenho a comida. Parece coisa simples, mas é simples. E aí a gente às vezes se perde nessa simplicidade toda do que é felicidade, do que é prosperidade. E quando eu realizo isso, eu coloco a minha blusa, eu tomo a minha água no momento que eu estou com sede, eu como o meu alimento, o que que eu sinto? Primeiro eu me sinto numa gratidão, me sinto numa graça divina, né? E isso me dá uma felicidade interna por um momento eu sinto que eu estou preenchendo aquilo que realmente estava me incomodando, né? Na constelação tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: agradecer é fazer a graça descer. E é Uhum. agradecer mesmo pelas pequenas coisas que a gente não percebe. Hoje eu saí de manhã, fui fazer minhas coisas, tal. Aí caminhei, fiz os meus exercícios, falei, vou chegar em casa, tomar um banho, ficar bacana, bonitinha para a live. Cheguei e não tinha luz. Falei, ai, 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 ai. Falei, calma, respira. Vamos meditar um pouquinho. Aí fui procurar o tripé do meu, que eu coloco meu celular, quebrou. Falei, epa, vamos de novo. Ainda não foi o suficiente. Deixa eu harmonizar, acalmar a minha mente. Gente, de verdade, 10 minutos depois a luz voltou, corri para tomar meu banho para ficar bonitinha. Mas assim, se a gente vai se desesperando, vai aumentando, vai atraindo, na vibração vai atraindo mais problema, mais problema. Quando eu comecei a me desesperar, aí eu fui procurar o tripé, quebrou o tripé. Eu falei, opa, que o universo está me dizendo? Acalma, respira, volta para o eixo, que vai dar certo. E assim, coincidência ou não, e coincidências não existem, mas a luz voltou, consegui, corri, mas tomei o meu banho, estou aqui. Mas é isso, a gente não percebe que a gente vai deixando essa vibração do desespero, da ansiedade, tomar conta do medo. E aí, Uhum. afastando, a gente não consegue olhar para aquelas pequenas coisas que são, que nem como é bom tomar um banho quente gostoso quando está frio, né? Uhum. Agora, a gente no dia a dia atropela, esquece esse tipo de coisa. Que nem o carro quebrou na estrada, é uma coisa ruim? É uma coisa ruim. Mas será que não está a serviço de algo? Será que ele só não está te segurando ali porque lá na frente podia dar uma coisa mais séria, né? Então, assim, aprender a agradecer é fazer a graça descer. Eu gosto muito dessa frase. E essa coisa da gente, que nem o tema da nossa live hoje, que é como atingir uma realidade mais próspera e feliz. Como é importante a gente buscar equilíbrio nas nossas ações, né? Buscar ferramentas que acalmem essa nossa ansiedade, esse nosso desespero, quando a gente entra nesse modo desespero. E é por isso, inclusive, que a gente pensou em montar o nosso curso, né? Os 7 caminhos A da vivência, né? porque existem maneiras da gente, no meio do caminho, falar: opa, estou entrando em desespero, que técnica, o que eu posso, de repente, eventualmente fazer agora para voltar para o meu eixo, para sair dessa vibração do caos. Uhum. Em caos, e mais caos, e mais caos. Isso, e essa vivência, os 7 caminhos da cura energética, é isso que a gente quer fazer, né? Vai começar sábado. Às vezes as pessoas falam, mas sábado, gente, todo dia é o dia da gente pensar na gente, né? E aí é fazer, quem participou da nossa vivência no domingo pôde ter uma degustação
e perceber o quanto que a gente muda mesmo, o quanto que a gente se percebe. Isso porque a gente fez geral, a gente não fez direcionado como a gente quer fazer nos 7 caminhos, né, da cura energética, para que cada um pense, traga, elabora, porque é assim, nosso mundo é mental. Eu trago aquilo, né? Eu vibro aquilo, eu faço uma correspondência com o exterior, com a minha vida, com o que está acontecendo. Eu vejo que fluxo que está tudo isso, que polaridade eu tô, né? Porque eu só sei onde eu estou para chegar num caminho, para chegar num ponto. Senão eu não sei, é matemático isso. Então, eu sei que eu estou numa polaridade, eu tenho que andar num caminho para chegar num equilíbrio. E aí, nesse equilíbrio, eu consigo desmagnetizar aquela energia, dar mais consciência. E quando eu dou mais consciência, eu começo a vibrar de outra maneira. É um imã, né? Um imã sozinho, ele tá lá, é só um imã. Mas quando eu começo a colocar clipes, começo a colocar moedas, ele vai enchendo. E às vezes fica difícil, né? Tirar quando o imã enche de coisas, né? E o nosso corpo é assim, é um imã. E a gente vai trazendo muitas coisas para o nosso campo energético. E às vezes fica ali, não quer sair. E aí, quando eu tenho noção disso, eu falo, não, agora tá na hora de tirar esse clipes aqui, tenho que fazer uma forcinha aqui, e não é uma força física, é eu ir lá com a minha vontade, com V maiúsculo, não é uma vontadezinha, é uma vontade de mudança. E aí, quando eu entro nesse V maiúsculo com essa vontade de mudança, eu estou me conectando, porque o V de mudança maior é a essência. Eu não estou fazendo aquilo por algo, vamos dizer assim, porque eu quero comer o chocolate. Eu quero fazer aquilo porque aquilo me faz um bem danado e eu me sinto em outro estado de vibração. E é essa a conexão que a gente tanto fala com a essência. E a gente quer manter esse estado mais tempo porque isso é felicidade. Isso é estar bem. Isso é estar num outro lugar, né, que a gente chama de um lugar aconchegante, um lugar de acolhimento, um lugar em que eu vou para lá e falo, nossa, aqui eu posso tudo. E aí esse poder, né, é o poder da vontade, é o poder da manifestação. Aí sim, eu posso pegar os meus 4 elementos que todos temos e fazer a coisa acontecer. Porque aquela ideia de eu penso, crio e realizo é real, mas eu tenho que perceber primeiro como que está o meu imã. Porque não adianta eu estar lá naquele momento pensando, eu estou pensando, por exemplo, em, em cura, só que eu estou vibrando muita raiva. É isso que vai acontecer. Por isso que as pessoas falam, mas eu fiz e não acontece. Não acontece porque o que você está vibrando? A gente é o que a gente vibra, não o que a gente quer. Então, eu posso até falar da boca para fora, mas eu tenho que entrar numa sintonia comigo, né? Eu tenho que entrar nesse equilíbrio da minha vontade, do meu sentir e do meu agir. Quando tudo isso está equilibrado, não tem como eu não estourar essa bolha e não passar para um outro patamar, né? A Rose falou aqui, eu já fiz a vivência no domingo e fiquei muito bem. E fiz na segunda, que legal. Isso mesmo, é para praticar e a gente começa a praticar e começa a se sentir maravilhosamente bem. E eu começo a vibrar naquele maravilhosamente bem e, gente, é o efeito, causa e efeito. O que eu vou colher disso, né? Aqui, felicidade, amor, alegria. Como a força do grupo é importante, né? Por isso que a gente está indo para essa questão do grupo online, presencial, assim, ao vivo, né? Não presencial, online e ao vivo. Porque a força do grupo potencializa, né, a energia. Teve uma pessoa do grupo, a Edna, que por acaso é minha irmã também, ela me ligou falando, tô com minha cabeça está estourando, está muito difícil, me harmoniza. Aí ela entra com a gente. Oi, gente, consegui. E ela entrou na nossa vivência e foi lindo depois o depoimento dela, né? Que ela falou, nossa, tô leve, minha cabeça parou de doer, eu visualizei coisas na vivência que eu precisava acessar. E mesmo no dia seguinte, ela deu outro relato para mim, dizendo que amanheceu muito melhor. Parece que tira, né? Os macaquinhos que estavam aqui, que a gente vai colocando e vai carregando e fica pesado. Então, como é importante a energia do grupo?
Por isso que a gente vai falar, que coisa chata, tem que estar lá com a câmerazinha aberta. Sim, tem. Por quê? Tem. Porque a gente precisa se conectar, a gente precisa mesmo trocar. E tudo, claro, a gente está conduzindo, a Sônia conduziu lindamente no domingo, mas assim, está todo mundo se colocando à disposição, né? Está todo mundo se colocando no trabalho. E essa troca de energia é algo muito rico, que assim, potencializa, sem dúvida nenhuma, toda e qualquer vivência, prática, meditação, enfim. Tudo bom, Xan? Desculpa. Tudo bem. E você sabe que a minha aluna que participou também da vivência do domingo, ela me deu feedback na segunda também, que ela tinha passado um dia mega tumultuado, com bastante problemas, e aí, tipo assim, ela falou, não, eu vou para a vivência porque eu quero muito conhecer essas meninas mais de perto. E ela fez a vivência, participou, e ela falou assim que ela sentiu tudo, de uma intensidade que ela ficou assim, super feliz. E ela falou que fazia muito tempo que ela não dormia tão bem. Olha que legal, como a vivência do grupo, como estar num grupo direcionado, é super positivo, né? Uhum. E a Shirley falou da Edna, só vou ler aqui. Ela falou, né? Vocês não imaginam o peso que eu tirei das minhas costas. Passei o dia com dor de cabeça desesperadora. Meu banho foi em rios de águas douradas e lá eu senti uma limpeza profunda. E antes mesmo né, de eu falar das pessoas do outro lado do rio, eu já tinha visualizado o meu filho com quem eu estou tendo problemas de relacionamento. Abraçá-lo hoje aqueceu meu coração. Então, ela viveu a experiência, né? E essa ideia, porque às vezes a gente lê, a gente ouve o vídeo, mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente está numa salinha lá que é maravilhosa, que é do conhecimento só, da cabeça, de encher isso. Esse é um ponto também, é importante ter. Mas passar para outra etapa é o caminho essencial. Eu tenho que aprender a sentir isso no meu corpo. Eu tenho que aprender a saber onde que dói e saber que é um desafio que eu vou viver e tá ok. Eu chego no final da minha jornada do herói. E a jornada do herói são todos os dias que eu acordo, eu vou viver uma experiência. Tirar essa ilusão de que nós vamos viver num paraíso eterno. Essa ideia é uma ideia de voltar mesmo e ter uma pessoa ou uma mãe que nos nutra. Mas, na verdade, o ganho de consciência é saber que nós nutrimos a nós mesmos. E como nós nutrimos a nós mesmos, é o caminho que a gente vai fazendo pela energia do corpo, pelo autoconhecimento, por experiências, por desafios, pessoas que vão aparecendo na nossa vida. E para cada um desses desafios, eu vou tendo ferramentas para me ajudar. E existem um monte. E não é que a gente fez uma vez que a gente é um ser iluminado. A gente está nesse caminho desse caminho do meio, que é o caminho do cardíaco, né, de encontrar esse ponto mais de equilíbrio. Não é um total equilíbrio, senão a gente não precisa mais estar aqui nesse planeta Terra, né? É usar o conhecimento, né, Sônia, com sabedoria, é aplicar, né? Porque uma vez que você tem a técnica, que você tem o aprendizado, você vai ter que utilizar aquilo no seu dia a dia. E na hora que bateu aquele perrengue, que o negócio ficou complicado, é aquela ferramenta que você tem que lembrar para poder se centrar, para poder trazer para o seu dia a dia. É a pedrinha, é a meditação, é o óleo essencial, é a postura de yoga, é aquilo que você vai trazer como um ancoramento para você voltar a ter um equilíbrio, né? Voltar a ter um novo discernimento mental, para poder tomar uma atitude no que você precisa fazer. Então, me veio muito isso, né? Você pode conhecer muitas coisas, mas se você não utilizar com a sabedoria, de nada vai estar. É só lá um monte de conhecimento perdido aqui na sua mente só, né? Uhum. É a Pode diferença falar. do conhecimento e da sabedoria, né? Conhecimento a gente tem, um monte de livros, está cheio.
Agora, a sabedoria é a grande sacada. Que nem agora há pouco, antes de você entrar, eu estava falando de um perrenguezinho que eu passei de manhã. E aí, assim, não vai deixar de aparecer os perrengues, os problemas. Eles continuam para todo mundo. Ninguém aqui se iluminou, muito pelo contrário. Mas a gente se pega no meio do caminho falando, opa, eu sei, eu tenho técnica para isso. Por que eu vou deixar essa vibração do desespero, da angústia tomar conta? Deixa eu voltar, deixa eu acessar tudo que eu aprendi no conhecimento e vivenciar e trazer para a sabedoria do dia a dia, né? Como é importante, a Sônia estava falando agora há pouco, da gente ter integridade. Integridade com o que a gente deseja e no que a gente está sentindo. Porque, assim, desejar, a gente deseja um monte de coisa, desejo aquilo. Mas será que a minha vibração tá certa? Eu quero muito ter dinheiro. Mas será que eu não tenho questões? Vem, querido, passa participar da live, passa. Será que eu não tenho questões de uma vida toda, de várias existências, com relação à escassez? O que está vibrando aqui no meu inconsciente, né? Principalmente com relação a dinheiro. Quanto que aquelas frasezinhas de dinheiro é ruim, rico não entra no céu, sabe? Assim, ser ambicioso é pecado. Quanto essas coisas não vibram aqui no nosso inconsciente. Aí a gente fala, eu quero dinheiro, eu vou mentalizar dinheiro, eu quero muito que a prosperidade chegue para mim. Mas se esse programa está rodando, não vai chegar, porque eu não estou sendo íntegra. O que eu estou querendo não tem a ver com o que eu sinto. E é por isso que a gente vem com as técnicas, para poder descobrir o seguinte, aonde eu me enrosquei, né? Assim, em lealdade a quem eu estou vibrando a ponto de não conseguir prosperar, a quem? A mim mesma. Na constelação a gente fala muito de questões ancestrais, tal. Como é importante a gente ter ferramentas para olhar para essas coisas, né? Para mudar a forma com que esse programa está rodando. Mas precisa entender que ele está rodando e que ele está em desacordo com o que eu estou sentindo. Uma coisa é desejar, outra coisa é o que eu sinto de verdade. A gente estava tendo uma conversa recentemente sobre isso, sobre aquela história de ressonância que o pessoal pede, né? Eu quero ser próximo, vou pedir uma ressonância assim assado. Tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque, tá bom, eu estou pedindo prosperidade, mas se eu tiver vibrando escassez, gente, vai vir mais do mesmo. Vai ser prosperidade de escassez. Exatamente. Então, como é importante estar atenta a esse tipo de coisa, né, Só? Deixa eu botar esse gato aqui no chão. Toca, Só. Ver, né, Shirley e Chan, que a gente, como que a gente, o conhecimento, o autoconhecimento vai nos ajudando para a gente ir nos conhecendo. Então, por exemplo, eu estou vivendo, né, num tempo do setênio do chakra coronário. E aí, a Chan está vivendo no período do chakra básico, né? Do setênio. A Shirley, né? Do sacral. Então, a gente foi percebendo muitos pontos em comuns quando a gente está passando por esses setênios, que a gente vai falar também na vivência sábado. Então, no setênio do chakra coronário, dessa visão, né? Que a gente fica querendo entender as coisas, querendo entender o divino, o que eu faço, aquilo que está me chamando, a intuição vai ficando mais forte, e o que eu vou, às vezes, onde eu vou me colocando. Então, se eu for para um lugar dentro de mim, em que eu fico mais perdida, em que eu fico achando que eu não sou daqui, que vai vir uma nave espacial me levar embora, que eu não combino com esse mundo, porque, né, ficou tão, né, o chakra coronário pegou lá num ponto, vamos dizer assim, do nosso instinto do orgulho, de um pensamento mais exorbitante, assim, de que eu começo a trazer muitas questões. Olha o nosso mundo que a gente está vivendo. Depois eu fiquei pensando, né? Muitos falam na sétima raça, e sétima raça, se a gente for contar, também seria o chakra coronário. Então, essa ideia de que tem muitas teorias da conspiração hoje em dia, além de muitos estudos sobre realmente quem nós somos e por que tudo isso, né? Poxa, Galileu e Galilei, né, comprovou lá
que a Terra é redonda e agora vem pessoas dizendo que a Terra não é mais redonda. Então, esses questionamentos, né, de onde eu vim, para onde eu vou, onde estou, tem tudo a ver com esse chakra coronário e ele pode estar vivendo ali algumas situações, alguns imãs, alguns clipes ali, né, de uma vaidade, de um orgulho, de um medo profundo, né, de uma soberba mesmo, né, que a gente tem até medo de falar de soberba, mas é o que acontece. E nessa vivência do chakra, por exemplo, coronário, muitas vezes nós três passamos por situações muito parecidas, né, de deixar trabalhos, de, né, ter algo quebrando assim na vida mesmo, para a gente ir para um outro lugar. E o quanto que isso foi desconcertante e, ao mesmo tempo, foi nos colocando num outro caminho, num outro lugar, né, Chan? Desconcertante e ao mesmo tempo consertou. Porque é o que a gente tem falado muito aqui, né? Que vem a doença, vem os furacões na nossa vida, né? Então, e aí depois que você passa por tudo e você olha para trás, você fala, uau, quanta coisa boa que foi acontecendo a partir desse start que houve na tua vida, né? E dentro do que você estava falando, Sônia, da nossa associação dentro dessas idades dos chakras, né? Eu percebi também que quando você vai conseguindo elaborar de uma forma boa, né, positiva, cada etapa que você vai passando, né, então você vai se desapegando do que é necessário desapegar, você vai trabalhando esses relacionamentos, você vai entendendo qual é a sua função na vida, para que você veio, né? Qual é o seu propósito de vida, muitas vezes profissional, ou o propósito de vida mesmo que você está ali realizando num contexto geral. Você vai começando a subir nesses chakras de uma forma que quando, no meu caso, eu volto para o chakra de novo básico, eu estou numa nova estrutura onde eu estou recomeçando coisas que, de novo, eu vou passar por todas essas etapas, né? Mas eu vou passar essas etapas agora com a tal da sabedoria, né? Num lugar em que a gente pode falar mais equilibrado, né? Onde você está ali em cima do muro, olhando para ambos os lados e com os desafios que vão vir, e vai ter, logicamente, novas coisas que a gente vai ter que olhar, porque é aquela história do iceberg, né? O que está aparecendo mais para baixo, o que está para o mar é gigantesco. Então, eu desci aqui, estou começando de novo no chakra básico, estou começando de novo uma outra história, e aí o iceberg deu uma tombadinha, né? Aí começa de novo a aparecer um outro lado, em que vai ter... Oi? Um olhar diferente, porque o chakra básico é muito, né, de aterrar, de manifestar, né, de se colocar em novos projetos, em novas situações, né? Olha aqui, nós nos novos projetos, né? Estamos nos novos projetos, né? Então, essa ascensão desses chakras, eles vão tendo cíclicos, né? De 7 em 7, a gente vai seguindo. Então, trazer essa ideia de uma forma em que você possa sustentar e ir trabalhando isso com todo o conhecimento que os chakras vão dando na nossa vida e aplicando no seu dia a dia, realmente você vai conseguir ter novas perspectivas, novo olhar. Então eu estava pensando no nosso tema de hoje, né? Só para dar uma completada aqui. De você ter... fugiu o nome. Felicidade, prosperidade. Fugiu o nome. De ter prosperidade e felicidade. Isso, era sobre isso. Aí eu estava pensando, quais foram os grandes momentos na minha vida em que eu tive felicidade? Eu comecei a pensar, falei, nossa, são muitos. Porque se eu for ter momentos de felicidade, domingo, quando nós estávamos nós três juntas, estudando, elaborando, conversando, foi um momento de muita felicidade. Então ali ficou meio quentinho no meu coração
daquele momento que foi muito bom. E desses momentos, tem tantos outros que a gente tem, de momentos felizes com a família, em lugares que a gente viajou. Às vezes o prazer, né, de tomar uma bebida, um drink bonito que você, né, curte, uma comida, são momentos de felicidade. Agora, momentos não, prosperidade, para mim é algo que vai um pouco mais amplo, né? Porque prosperidade é algo que você está vibrando muito mais, é muito mais intenso, né? Para você ser próspero financeiramente, para você ter prosperidade nos seus relacionamentos, o autoconhecimento é essencial, né? Você precisa do se autoconhecer, saber os seus valores, saber desapegar, saber se relacionar no meio de uma forma cada dia mais saudável, porque isso é que vai trazer uma prosperidade que vai te causar cada vez mais felicidade, né? Então, você pode ter muitos momentos felizes e não estar próspero, mas você vai ter prosperidade com muitos momentos felizes, né? Uhum. Tem uma questão, a gente falou muito disso na live de domingo com a Márcia Marins, né? Eu acho que tem muito a ver com aceitação, né? Assim, primeiro, estudar esse estudo nosso dos chakras, que bacana que é entender que é cíclico. A gente vai voltar para a energia daquele chakra básico, a gente vai voltar para a energia daquele sacral. Agora, na minha idade, eu estou voltando para a energia do sacral, que é o quê? Que é o cocriar, que é o novo, né? Que é o... Nossa, eu fui muitos anos do mundo corporativo e de repente fui migrando e estou aqui agora nesse momento fazendo algo completamente diferente. E como é importante aceitar esses novos ciclos, essa coisa do 7-7, né? Não só dos 7 anos, mas assim, aceitar o que chega. Claro, tem coisas que chegam que doem mesmo, que são muito doídas. Mas assim, quando a gente aceita que tudo está vindo para o bom, o belo e o justo, né? Como a gente aprendeu numa terapia, aceitar com o coração aberto, aceitar com compaixão. Então, assim, ok, eu vivi momentos maravilhosos no mundo corporativo, já fui casada 2 vezes, e ok, agora não desistir de sonhar. E mais do que isso, né? Aceitar o que a vida está trazendo. Aceitar a sabedoria que ela tá trazendo. Como, por exemplo, hoje eu tô me vendo na energia do sacral, né? Do chakra sacral. Aí, lá atrás, quando eu era adolescente, que eu estava nessa energia, olha a diferença. Olha aquela Shirley de 18, 19 para essa Shirley agora. Olha como a gente está olhando para as coisas de uma forma... É a mesma energia. Eu tô vibrando na mesma energia do sacral agora, nessa fase. Mas e a quantidade de sabedoria que chegou nesses anos todos. Então, assim, como é importante ter essa gratidão e essa aceitação, né, por tudo que veio. Tudo de bom, tudo de ruim. Mas, assim, eu acho que sempre a palavra, e não é perdão, não é aceitação. Acho que isso, para mim, faz muito sentido, né, Sô? Isso, e quando a gente volta, não é assim, voltou, vou viver a mesma coisa, não, porque assim, ficam marcados algumas coisas. Então, o chakra básico, por exemplo, é o momento do 0 aos 7 anos que a criança está descobrindo o mundo, das coisas maravilhosas, é o estado de presença, é querer e fazer, eu quero aprender. A criança aprende muito nessa idade, aprende a falar, a andar, a controlar os esfíncteres, a controlar o seu humor, né? Porque ela vai percebendo, ela quer tudo naquele momento e ela vai percebendo que ela não pode ter tudo naquele momento, que tem um tempo para as coisas, né? Que ela vai se identificando com o masculino, com o feminino, ela vai trazendo tantas coisas e desejando tantas coisas, mas muito presente. Então, o que eu vivi ali, e às vezes a criança, e nós, né, estamos nesse mundo, nem todos os pais estão preparados, vamos dizer, que quase 99,9% ninguém faz escola para ser mãe ou pai, para entender esse espírito que está chegando, porque é um espírito grande, mas num corpinho de criança. E não tem ali um manualzinho, né, de como a criança funciona. E às vezes vai com muitas crenças, tem que funcionar assim, tem que funcionar assado. E olha que nesse momento que nós estamos, a gente olha muito mais para a criança. Antigamente não, se esperava até passar um ano, sobreviveu.
Eu falo muito antigamente. Se sobreviveu, ok. Então vai lá, vai seguindo, aprendeu a andar, já sabe se virar sozinho, vai lá se virando sozinho, que não sei o quê. Então, nós vamos gravando ali, eu falei até no começo de um imã, nessa energia vital, que é o chakra básico, muitas informações. E às vezes informações e crenças assim muito fortes, né? De que eu não consigo, é muito difícil para mim. Olhando em torno, ele quer fazer uma coisa e é calado. Ele olhando em torno, a criança olhando em torno e percebendo que ela tem muito medo de se colocar, porque pode vir o bicho-papão. Então, vai ficando ali. Mas a gente vai ter novas chances, porque logo vem o sacral com a criatividade, com vamos transformar o mundo, vamos recriar isso que tá ruim, e ela começa a recriar muitas daquelas coisas, né? Para depois ela elaborar um pouquinho melhor e digerindo isso um pouco mais ali no umbilical. Então, vai indo. E depois ela volta, igual a Chan. A Chan volta para um novo ciclo, que ela já fez dois, né? Dois ciclos de um só, né? Um só. Você não é tão velha assim. Então, é assim. Cabelo branco, mas não tão velha. Segunda vez, chakra, por exemplo, básico, e não é que ela vai voltar a ser criança, mas ela ressignifica tudo. Então vem aquela vitalidade, aquela vontade de transformar, de arriscar. Vamos lá. E aí, o que vai bater naquele conteúdo que não foi trabalhado, né? Talvez ali um medo de não ser ouvida. Vou inventar aqui. E aí ela pode pegar, ela percebendo isso, essa energia, e transmutá-la e ressignificá-la nesse corpo, nesse fluxo, né? Nesse vórtice. Por isso a importância que a gente fez, né? Baseado, inspirado também na Márcia Marins, nessa quebra de couraças, né? Nesse caminho energético que o nosso corpo faz, e que isso era um conhecimento para iniciados. As pessoas que aprendiam isso, elas teriam que pertencer a uma ordem, se vestir de certa maneira, comer de certa maneira, ter um voto de silêncio, porque ela era iniciada e ela seria um sacerdote, por exemplo. E hoje a gente não precisa ser um sacerdote, a gente pode, é claro, cuidar do nosso corpo, comendo e percebendo que o que menos do que a gente come, mas é mais do que a gente digere como preconceitos, como intolerâncias que fica nesse umbilical, né? Nesse chakra aí, né? Que tem a ver com o plexo solar. É muito mais do que isso. Então, se eu tenho esse conhecimento, né? E trago essa energia para o meu corpo e trabalho com ela, o caminho de desobstruir, vamos trazer assim, né? Esse campo, mas não porque está obstruído, porque ele ficou fechado, é porque eu, naquela inocência que eu tinha, naquele momento que eu tinha, eu não tinha as ferramentas, porque no momento que eu senti essa intolerância, eu não sabia como trabalhar isso, né? E eu tendo a ferramenta, eu vou saber como trabalhar isso. Então, a Chan, por exemplo, eu vou pegar a Chan como aqui o nosso... Ela tá no básico, porque o básico é muito importante. É um ser... Não que ela tá vivendo só o básico, mas agora, o chakra básico, para ela, a gente conhecer nesses setênios, ela pode ver na vida dela o que está precisando ali, colocar mais vitalidade, decisão, manifestar. E o que vem à tona quando ela vai manifestar? Que ações que vêm? O que ela vai sentindo? Como que o corpo emocional dela fica? Fica ali integrado com um pensamento? Ou ele fica vibrando ali na dúvida? Não sei se eu vou conseguir mesmo. Isso eu já vivi antes. Vai acontecer de novo, eu vou me dar mal, aquela coisa toda. Então, não adianta ela fazer uma frase de afirmação, né, no pensamento, sendo que o sentimento, a emoção tá lá, contraída, e ela lá forçando, forçando, forçando. Menos na matemática, menos e mais vai dar menos, né? Para ter algo positivo, a gente tem que ser mais para dar mais, né? Ou menos e menos vai dar menos. Eu sei que eu estou vibrando negativo, eu estou blasfemando contra mim e eu vou ter algo negativo. Ok. Então,
tudo tem que ser alinhado. Então, esse trabalho da vivência dos 7 caminhos é para a gente trilhar esse caminho de alinhar pensamento, sentimento, ações, com a vontade, com V maiúsculo, com a essência, não com algo, vou dizer aqui, egóico, só nosso, né? Você sabe que essa questão de você ir pensando subindo, a gente sempre tem que lembrar que aonde é o centro é o cardíaco, né? E o cardíaco, ele é o equilíbrio entre os chakras mais terrenos e os chakras mais superiores, mais espirituais. E quando você está pensando nessa segunda subida, né, que é esse segundo ciclo de 7 de novo, né, dos chakras, você ali no cardíaco, você tem, os instintos deveriam todos estar em equilíbrio, né, ou pelo menos bem desenvolvidos, porque na verdade o cardíaco, ele no equilíbrio de você saber se posicionar, de você saber qual é a sua posição do seu valor, do seu sustento, de você saber se manifestar com o máximo de bondade ou com o máximo de consciência espiritual dentro dos seus relacionamentos, de você saber a sua força, né? De saber aonde você quer colocar os seus princípios, os seus desejos, né? O seu querer. Com o cardíaco, com um equilíbrio nessas emoções, nesses instintos de gula, de orgulho, de avareza, então você vai trazer esse equilíbrio na segunda, então, na primeira, ótimo, mas todo mundo está ali naquele percurso. Na segundo ciclo, o que isso vai me causar, ou causar a qualquer um que está? Muito mais potência. Então, tudo que você tem de conhecimento e usar com essa sabedoria, o laríngeo vai ser muito mais manifestado com o mental e com o emocional em plena função ao universo, em plena função ao todo, né? A sua espiritualidade, a sua visão do mundo, das coisas, do ser espiritual e da sua função de estar aqui, ela vai estar em outro lugar, porque você não vai estar olhando, julgando o outro, você vai estar olhando e entendendo que o outro está onde ele pode estar naquele momento. Então, você entende que assim, os instintos nessa hora, eles vão trazendo essa sabedoria, né? Essa sabedoria de entender que cada um está no momento que pode estar. Então, eu deixo de ter aquele olhar julgador, eu deixo de estar naquele olhar crítico para ver como um todo, né? Então, tudo vai se ampliando de uma forma mais harmônica para você entender cada vez mais a sua função nesses centros energéticos, nesse centro planetário, nessa integração de cada um, né? Somos um, somos o todo. Todos estão em um, né? Um está em todo, todo está em um. Então, é incrível, né? Quando você começa a trazer mesmo esse conhecimento, deixa de ficar só uma frase, né? Uma frase, eu sou tanta coisa, mas eu sinto que eu sou essa potência, eu sinto realmente de fato que o meu coração é a morada da minha alma, eu sinto de fato que o meu coração tem amor e tem felicidade, e tem prosperidade, e tem função no planeta para cada um, né? Então, deixa de ser só uma frase, deixa de ser só um conhecimento, para você realmente começar a trazer a manifestação mesmo na sua vida, no seu dia a dia, para tudo. E como é divino, né? Como é perfeito essa nossa... a forma com que isso foi desenhado, né? Quando a gente fala, não vou falar Deus porque não tem uma palavra melhor para descrever essa consciência, né? Assim, é uma nova chance, mas é uma nova chance que vem com mais maturidade, é uma nova chance que vem para fazer você olhar para as suas, que a gente estava falando, para as nossas couraças. Então, assim, eu agora que me encontro aqui no sacral, que travas foram essas que eu
até por proteção, fui colocando no meu corpo, né? Fui colocando na minha mente. E agora, com maturidade, com sabedoria e com coragem mesmo para olhar, né? A gente tem uma nova chance de, falando principalmente do sacral, uma nova chance de cocriar, de fazer o que você veio fazer. Mas que lá na primeira passada, né, na primeira rodada, digamos assim, você ainda não tinha todas as ferramentas para fazer da melhor forma possível. E agora, com conhecimento, com estudo, com vivência, a gente consegue se conectar com essa energia. Que nem eu jamais estaria aqui fazendo live com vocês, meninas, enfim. Se eu não tivesse muito consciente deste momento, do quão grandioso é, para mim, principalmente, essa minha fase. Gente, tipo, é a segunda passada. Provavelmente não vai ter uma terceira, então pega agora. E é por isso que a gente pensou tanto, com muito carinho nesse nosso curso, porque, assim, de novo, não basta saber. Saber todo mundo sabe. Saber você pega livros, você estuda. Como é importante sentir aqui, no coração. E aí, assim, como é importante, por exemplo, numa técnica, que no curso a gente vai fazer isso, né? A Chan conduzindo algumas coisas, e a gente fez alguns testes. Como algumas posições são desconfortáveis ainda. Como é difícil ficar. E não que seja uma posição difícil de fazer, não é isso. É difícil estar naquele local, estar naquela posição, ou de ponta cabeça, ou então dói o ombro, e dói as costas, e dói o joelho. E como é importante olhar para esse momento e falar, por que essa dor localizada aqui? Que mensagem isso está me trazendo? Que couraças foram essas que eu fui arrastando até aqui? E que, assim, quando eu me pego para fazer um exercício simples, né? E de abaixar a cabeça e levantar, eu não consigo. Aquilo fica, né, fica duro aqui. Eu quero levantar, me dá náusea, me dá enjoo. Por quê? Como é importante esse sentir, esse se observar. A gente passa na vida toda no automático, sem se olhar, sem se perceber. As pessoas, às vezes, principalmente quando vão chegando numa idade mais avançada, começam a andar assim, né? E aí você pergunta, tá doendo? Às vezes não é nenhuma dor, mas é um peso que, né, a pessoa começa... O que é isso? Por que você foi? Por que a vida foi te levando a encurvar de tal forma? Que é isso que está aqui vibrando? E tudo é isso, é energia, né? Não são macaquinhos aqui. Esse peso dos anos, esse peso dessas coisas todas que você foi arrastando, carregando, foi colocando ali. Eu fui uma vez numa pessoa maravilhosa e ela começou a fazer uma massagem em mim. E ela foi tocando, beleza, gostoso e tal. Nos pontos onde eu tinha blocos, assim, esses blocos energéticos, ela tocou do mesmo jeito que ela tocou na perna, no braço, mas quando ela tocou, por exemplo, aqui, doía profundamente. Eu falei, por que você está apertando tanto? Ela falou, eu não estou apertando, eu estou tocando a você do mesmo jeito que eu estava tocando na perna ou no braço. É que aqui é a sua questão. Neste momento, você tem coisa aqui que precisa soltar, precisa liberar. Então, é isso que a gente está... É essa a nossa proposta, né? Fazer com que vocês se encontrem nesse lugar, assim, primeiro no corpo. A gente precisa sentir o corpo, a gente não se abraça, a gente não se olha de fato, né? Não se sente, né, Sô? Não se sente. E a ideia é aprender a se sentir, né? Tanto que a pandemia veio nos mostrar que se a nossa companhia é boa mesmo. Tem gente que não suporta ficar com ela mesma durante já chega em casa ligando a TV, ligando o rádio, rádio, né, mais antigo, mas a TV, o celular, não consigo ficar sem nada, senão, nossa, sou eu comigo mesma, eu não dou conta, né? E aí a pessoa quer do meio, né? Ela quer que as pessoas liguem para ela quer que as pessoas a amem, ela quer, né, que é normal tudo isso. Mas se ela mesma não consegue ficar com ela, se ela não se ama, se ela não se percebe, ela não sabe diferenciar o que é a tristeza dela e o que é do outro, e ela sai num ambiente e ela é uma esponja. Tem gente que fala isso e com orgulho, eu sou esponja. Não. Se você é esponja, é porque você não está sabendo diferenciar o que é seu e o que é do outro. Como que eu faço isso? Se conhecendo, né? Conhecendo como eu funciono, né? Onde eu tenho preguiça, igual a Chan falou, lá
dos instintos que estão no cardíaco, que é essa pétala que tem que abrir do cardíaco, que é o nosso caminho humano. Então, como que tá a minha preguiça sem julgamentos, né? Porque quando o outro fala, eu sou preguiçosa, eu fico brava, eu fico enlouquecida, eu xingo. Então, tem aí algo, eu não tô acolhendo e não tô reconhecendo e aceitando a preguiça na minha vida. Eu não tô aceitando que eu sou orgulhosa, que é o mais difícil, né? Nossa, eu quero fazer tudo para todo mundo e ninguém faz para mim. Eu quero ajudar, eu quero não sei o quê, ou eu faço melhor, eu tenho uma visão melhor do que o outro, eu que escolhi melhor. É isso que é o melhor para todo mundo. Eu não aceito opiniões. E a gente está vivendo aqui no Brasil num tempo em que a gente vê esse orgulho ficar cada vez, agora em outubro, né? Porque vai ter eleições, exacerbado, né? É a minha opinião, né? Que a pessoa fala. Já se fechou, já se fechou dentro do seu orgulho. Se você não consegue nem ouvir, né, a outra pessoa, se você não consegue nem abrir possibilidades na sua vida, você tá uma casquinha ali fechado, né? Porque é polaridade. Se eu vou muito para um lado, é uma régua. Ódio, amor. É uma lei estudada há milênios. Então, onde tem ódio, tem amor, os opostos se atraem. Os paradoxos podem ser reconciliados. Então, aquilo que eu mais odeio pode ser aquilo que eu mais amo. Nossa, que louco! Não, não pode ser, eu não acredito nisso, né? Então, o que eu estou fazendo? Como que eu ando com essa régua para eu ficar mais equilibrado, mais no meio, que é o chakra cardíaco? Tudo isso eu tenho que saber a quem eu estou servindo. Por que eu estou defendendo tanto essa ideia? Por que ela me é cara? Né? Então, o que eu faço com tudo isso? Ah, é porque eu estudei mais e eu sei ciências políticas. Será? Se faça essa pergunta. Será mesmo? Será que eu sei mesmo? Porque dentro de nós, ali do nosso orgulho, a gente só vai agir com aquilo que nos interessa, como diz a Márcia Marins e todos os estudiosos. Então, se eu estou defendendo a ferro e fogo aquilo, eu estou ganhando alguma coisa com aquilo. Não, eu estou ganhando. Eu estou ganhando pessoas que vêm também falar, e aí, tá tudo certo mesmo? Eu estou ganhando aprovação, eu estou ganhando, às vezes, o meu emprego, né? Eu estou ganhando porque eu estou trabalhando para tal e tal coisas, e eles são desse partido, e se eles saírem eu vou perder. Então, sempre tem ganhos, né? Ninguém faz nada, nenhum ato de dar uma sopa no centro da cidade, na Praça da Sé, em vão. A gente está ganhando alguma coisa, nem que seja um sorriso, um abraço, nossa, como você é legal. A gente está ganhando alguma coisa. Então, olhar para tudo isso não é fácil. Mas quando eu olho, eu vou me conhecendo. E aí, quando eu estou no orgulho, eu falo, caramba, o orgulho me pegou agora. Vou ficar quietinha, vou ficar olhando aqui, percebendo por onde eu posso administrar, né? Alinhar, sublimar, que é digerir isso tudo e entrar com um novo posicionamento na minha vida. Então, a Shirley faz constelação. Uma pessoa hoje me falou que fez a constelação e que espera que a constelação faça mudanças na vida dela. Eu falei, opa! Fala para né? A mudança é sua. Né? Ah, como assim? Eu falei assim, tudo que foi trabalhado, se você não conseguir ter outras atitudes, porque você já tem consciência diante do mesmo desafio, porque o desafio vai vir, é o seu teste. E se você está com a mesma ação, com a mesma atitude, com o mesmo pensamento, comportamento, mesmo tendo a consciência, né? Nada vai fazer efeito na sua vida. Pode vir Jesus Cristo, né? Não vai fazer um milagre, porque nós somos um campo energético vibracional que faz a diferença. E essa atitude, essa ação é uma decisão nossa. Não tem como. Essa é a única coisa que eu falo, que a gente tem o livre-arbítrio, é a nossa escolha com consciência. Eu já tenho consciência que aquilo não funciona. E eu vou fazer de novo porque eu quero que o outro mude.
para mim, o outro nunca vai mudar. Sou eu que vou mudar. A Tati fala, sempre me pergunto, está me servindo para quê? O que ainda não percebi? O que ainda vi? O que ainda não vi, né, Tati? É isso mesmo. Porque vem pra gente, a gente se pergunta. Eu tô aqui a trabalho de quem? De quê? O que eu tô sentindo aqui agora? Levei um não. Nossa, nunca levei um não na minha vida. E agora? Vou ter que lidar com isso. Nossa, então eu não sou tudo aquilo. Eu não estava no pedestal daquele tamanho. Então, o outro também não está no pedestal. Ou a gente se coloca no pedestal, ou a gente coloca os outros no pedestal. Ou eu fico pequeno, ou eu fico o gigante, né? Onde está aí o equilíbrio? É esse equilíbrio, mas esse equilíbrio é um caminho nosso humano, com autoconhecimento, com coragem de tomar decisões. Eu estou a fim de me mudar, eu estou a fim de me conhecer, e é uma jornada que é a minha jornada do herói. Eu que quero. A decisão tem que ser da pessoa. A constelação é uma ferramenta, o manoterapeuta é uma ferramenta, a psicanálise é uma ferramenta, essa vivência que a gente está colocando é mais uma ferramenta. Então, quanto mais a gente ter nossa caixinha de ferramentas, eu posso usar no momento que eu preciso. Por isso, os 7 caminhos da cura energética vem com essa intenção de ser mais uma ferramenta para o corpo, para perceber no corpo que o corpo é uma antena. Então, se eu ajusto essa antena, vai ficando um pouco mais fácil para eu lidar com as minhas questões. Não que o outro é ele que vai decidir, ele que vai fazer, ele que vai. A gente influencia? Influenciamos, porque o outro também nos influencia. Quando ele fala um não para mim, starta um monte de coisa em mim, né? Da mesma maneira que eu falo não para ele, também starta um monte de coisa em mim. E eu tenho que lidar com essas coisas que startam em mim, não ele, sou eu. E assim, né? Como é difícil a pessoa ouvir, né? Quando eu atendi uma pessoa que ela sempre com doenças autoimunes. E eu falei, a serviço do que estão essas doenças todas? Não, sim. Vamos olhar para isso com coragem. Quer dizer, starto todas essas doenças para quê? Porque isso faz com que as pessoas olhem para mim. Isso chama atenção para mim. E é difícil a pessoa chegar nesse ponto de consciência, né? É o programa que está rodando no inconsciente. A gente sabe, a gente olha com muita compaixão para isso. Mas quando a gente olha para quando a pessoa se percebe, né, entende o processo, a constelação é mágica? Não, a constelação já te mostrou. É por isto que você está fazendo isto. Agora, a opção de continuar agindo assim ou não é tua. Uhum. E como eu deixo, então, eu passei tantos anos agindo dessa forma, como é que eu mudo? Aí eu preciso de ajuda? Preciso de ajuda. E tem N técnicas que pode te ajudar. Mas o primeiro passo é seu. Não adianta, não vai vir, que nem você falou, varinha de condão e acabou a partir de hoje. Não, é nosso. E de novo, né? Não adianta olhar, ai, meu pai, minha mãe, na constelação, o tempo todo a gente vê muito isso, né? Porque minha mãe, porque meu pai, porque meu marido. Eles são eles não vão mudar, a gente não tem esse poder nas mãos. A gente tem o poder de mudar a nós. Como que eu vou trabalhar em mim determinada coisa que aquela pessoa faz? Mas não, que assim, ela pode continuar, ela vai continuar fazendo do mesmo jeito. Eu vou parar de me afetar, eu vou parar de me incomodar com aquilo. Porque sou eu que me incomodo, sou eu que me afeto. O outro não tem o poder. Ah, é porque a minha mãe me irrita. O que ela diz que ressoa aí e que te irrita tanto? Mas é aqui, é daqui para lá sempre. Uhum. Então, é por isso que a gente está aqui tentando disponibilizar mais algumas ferramentas para que vocês consigam realmente... Nossa, isso me serve. Quando eu estiver no meu desespero, isso aqui pode me ajudar. Ou, nesse meu caminho de autoconhecimento, essa ferramenta aqui pode ser bacana. Porque a gente precisa ver qual caminho. E é isso que a gente está tentando aqui compartilhar, nós três, né, com vocês. E foi isso. Que a gente tá dando uma cortadinha. Vai, Deu umas picadinhas. Achei que fosse só aqui. Não, achei que era só aqui, mas a Sônia confirmou. E também essa questão assim do espelho, né, que a Sônia estava falando, que a gente está me servindo para quê? O que eu ainda não percebi? O outro, ele tá nos
numa função também, muitas vezes, de espelho. Ele está espelhando coisas que nós temos e ainda não reconhecemos, então aquilo nos irrita, aquilo tira a gente, mexe no nosso orgulho, na nossa, né? Vai mexendo, vai dando aqueles vucu-vucu lá. Para você fazer o quê? Para você trazer para a sua consciência que em determinados momentos você também faz aquilo e você não se percebia, né? Então, aí vem a aceitação que a Shirley está falando, né? Aceitar como você é, né? Então, putz, grila, eu estava falando daquele cara agora porque minha mãe fez isso, aquilo, e eu estou fazendo isso agora. Putz, né? Então, você se reconheceu, né, naquele lugar. Ou não, né? Ou também a pessoa pode estar como uma função de espelho para você descobrir algo que está ali no seu inconsciente quieto ainda e que você tem muito daquilo e que você não percebia ainda, né? Então, é também, de outra forma, aceitar que aquilo que você estava achando bonito, que você estava pondo o outro no pedestal, você tem aquela qualidade, só que você não usava. E aí, por que que eu não uso, né? Então, por que que eu não percebi? Então, eu estou trazendo isso porque se você está assistindo agora essa live, vem acompanhando a gente, vem ouvindo nós falarmos sobre os 7 caminhos da cura energética, sobre todos os chakras e todas as possibilidades que a gente tem de trazer essa ferramenta para o seu autoconhecimento e para a sua vida, é você se perguntar por que você está falando, não, depois eu vejo, ou então, não, tá muito caro, não, eu não tenho dinheiro, ou, nossa, 4 sábados, pelo amor de Deus. Então, assim, traz para você de fato, né, aproveitar o que a Tati falou, Tati Bitati, né, falou, traz para você, por que que não? Por que que você não pode utilizar o seu sábado à tarde, que muitas vezes você vai estar fazendo nada, né? Porque o que você pode fazer depois, ou antes, ou no dia seguinte, né? E assim, puxa vida, será que eu estou dando tantas desculpas porque eu estou sem dinheiro, porque eu estou isso, porque eu tenho aquilo? E será que isso, de fato, é uma realidade ou é só uma desculpa que você está dando para você mesmo, para você não chegar até onde você tem que chegar? Né? Para você não ver o que você está precisando ver, descobrir de você mesmo, né? O que está aí guardadinho, que é o que a gente tem falado muito. A força do grupo, né? A condução das dinâmicas, que é tudo pensado para que você vá sendo conduzido, desbloqueando, reconhecendo aquilo em você. Então, por que que eu não posso participar disso, né? Por que que eu não posso me dar essa chance? Por que que eu não posso me dar essa oportunidade? Por que que eu não posso ter mais essa ferramenta, né, de autoconhecimento para utilizar? Então, buscar mesmo dentro de você se o que você está trazendo como fato é fato ou é irreal, né? É uma verdade ou é uma inverdade? São só suas desculpas que está aí no seu inconsciente. Uhum. A Tati fala, será maravilhosa essa oportunidade das pessoas se autoconhecerem ainda mais. Sim, e a gente nunca vai chegar a um final. A gente tem sempre por onde ir, porque a gente pode, né? Ter 500 apostilas, 500 livros. Se a gente retomar tudo de novo e falar, nossa, eu não li isso, onde eu estava, que passou, ficou invisível a frase para mim, né? Então, porque a gente está consciente no máximo 2 minutos por hora. Então, é muito pouco. Então, a gente precisa... E essa é uma grande questão, às vezes, que eu leio alguma coisa, eu faço alguma coisa, eu já acho que eu já sei tudo. A gente nunca sabe tudo. E quanto mais a gente fala, eu preciso me olhar mais, preciso ver por que meu coração está ardendo. Eu preciso ver por que eu já tenho consciência de que aquilo está acontecendo comigo, ok? E por que eu não tenho ação? Por que eu não consigo tomar uma ação? Por que eu não tomo essa ação na minha vida? Né? Porque a gente olha para a questão do outro, por exemplo, quando a gente vê um relacionamento de abuso, né? A gente fala, nossa, mas por que essa pessoa não sai? Por que ela não?
Porque que ela, sei lá, não faz qualquer coisa? Porque não é você vivendo aquela experiência. Então, cada um tem que se olhar e se ver e, primeiro, saber onde que ela está. O que aquilo está servindo a ela. E aí, a partir disso, ela ir traçando o seu objetivo. E o objetivo dela pode ser um programa, tá? Eu estou me construindo, me reerguendo, e eu sei que eu vou conseguir dizer não para esse relacionamento. Mas não é agora, mas já tomei consciência disso. E eu sei que vai acontecer porque eu estou me fortalecendo, estou fazendo mais cursos, estou me crescendo no meu trabalho, porque eu, por exemplo, eu estava apegado por conta que eu tenho muito medo de passar fome, tenho muito medo de não ter um teto, tenho muito medo de não ter leite para os meus filhos. É justo isso tudo, né? Mas eu já sei de tudo isso, já tomei consciência e agora eu vou trilhar um caminho para ter ações, pequenas ações na minha vida, né? E aquilo não vai me afetar tanto como me afetava. Porque se a pessoa vem dizendo um monte de coisa e falar, eu só sei que ela funciona dessa maneira, isso aqui não me afeta mais, não vai ressonar mais comigo. Eu sei que o meu caminho aqui é esse, eu só estou aqui por conta disso, disso, disso. Eu sei que vai chegar o momento, né? Não é assim aquele turbilhão, mas é a gente ter consciência do que está acontecendo ao nosso redor, né? E aí, Nossa, vocês têm uma coisa a mais para colocar, pessoal? E quem quiser, as inscrições ainda estão abertas a semana toda. A gente começa no sábado, 14 horas. E esperamos todos vocês lá. Tem algumas pessoas aqui que já vão fazer com a gente, que estão aqui na live. sim. E se deem essa oportunidade. Como a gente falou no domingo, não é nem uma pizza por mês, né? Às vezes come uma pizza por semana, né?